Hoje é um dia muito importante, é o Dia dos Pais. E por causa disso, nós vamos falar e vamos meditar um pouco sobre a história de um pai chamado Jairo e sua filha. O texto está lá em Lucas capítulo 8, versículos 40 a 42 e depois 49 a 56. E diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, Tiago e João, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. Então riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Essa é uma história maravilhosa, uma história de amor de um pai com uma filha. Do outro lado do mar da Galileia, Jesus tinha libertado um outro homem da opressão de forças espirituais que queriam destruí-lo. Aquele homem que havia perdido o controle do seu corpo, das suas emoções, inclusive da sua mente, ele vivia sob o domínio de demônios. E depois que ele se encontrou com Jesus, ele foi liberto. O encontro de Jesus com Jairo aconteceu quando o Senhor estava voltando daquela região chamada Decápolis, no meio de uma multidão que o festejava. Jairo era chefe de uma sinagoga. Entre as suas atribuições estava a presidência da Assembleia, interpretar a lei, decidir sobre questões legais, administrar a justiça, abençoar os casamentos e decretar os divórcios. Havia também a obrigação e a direção do culto na sinagoga e a seleção daqueles que deveriam liderar a oração, ler a escritura e pregar. Geralmente, apenas uma pessoa ocupava essa posição em cada sinagoga, tornando-se alguém influente em sua comunidade. Jairo era um homem respeitado, influente, culto, inteligente, com boa formação acadêmica e religiosa. Mas quando Jesus desceu do barco e a multidão festejava o seu retorno, o semblante de Jairo não era de alegria. Ele demonstrava um misto de tristeza e esperança. Sua filha única de 12 anos estava à beira da morte. Perder um filho deve ser uma experiência tenebrosa. É uma situação que foge ao curso natural da vida. A Bíblia não dá detalhes sobre a doença da menina, mas é certo que era algo muito grave. Jairo vivia sob a sombra da morte de sua única filha. É fácil imaginar que Jairo usou de todos os recursos disponíveis para tentar curar sua filha. Os melhores médicos, os melhores remédios, cuidado e carinho certamente não faltaram àquela criança. Mas ainda assim, a morte rondava a vida daquela família. E Jairo, o chefe da sinagoga, não podia fazer mais nada. Será que você hoje está vivendo uma situação parecida com a de Jairo? Talvez você esteja vivendo uma situação sobre a qual você já não tenha mais controle.
Uma situação sobre a qual você chegou à conclusão de que não pode fazer nada. E às vezes há situações em que quanto mais a gente mexe, pior fica. Você já usou todos os seus recursos, a sua inteligência, a sua influência para tentar solucionar essa questão, mas nada mudou? Eu quero lhe encorajar a tomar uma atitude que deveria ter sido tomada desde o começo da sua angústia, desde que o seu problema começou. Prostre-se aos pés de Jesus, suplique a ajuda dele e persevere nele. Nós sempre somos assim. Nós nos angustiamos, nos desesperamos, tentamos resolver as coisas e por fim é que nós nos rendemos. Quando não há mais nada que possamos fazer, então nós nos rendemos. Nós nos jogamos aos pés de Jesus, nos prostramos diante dele e entregamos tudo dizendo: Senhor, eu não posso fazer mais nada, faz por mim. Peça ajuda dele. No versículo 41 diz assim: eis que veio um homem chamado Jairo e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que chegasse até sua casa. O chefe da sinagoga, sem alternativa para a doença da filha, foi procurar a Jesus. Mas aqueles que conhecem o Filho de Deus como seu Salvador não precisam esperar e nem procurar por Ele. Ele está ao nosso alcance, nós temos acesso a Ele. Podem suplicar e clamar por socorro em qualquer tempo. Ao longo de nossas vidas, nós vamos viver algumas situações em que as pessoas vão dizer que não tem mais jeito, ou que nós mesmos vamos achar que aquilo não vai ser solucionado. Muitas foram as situações na minha vida, ao longo dos meus 57 anos, que se apresentaram e eu achei que não tinha mais solução. Aliás, eu fui para os pés do Senhor porque eu achava que uma situação familiar não tinha mais jeito. Muitas são elas. As coisas andam complicadas na sua vida, parece que nada dá certo, parece que na batalha da vida você está sempre perdendo, os problemas são maiores do que a sua capacidade para resolvê-los. Faça como Jairo, prostre-se aos pés de Jesus, suplique a Ele que chegue até a sua casa. O Senhor Jesus atendeu ao chamado do chefe da sinagoga e Ele também vai atender ao seu e ao meu chamado. No caminho para a casa de Jairo, aglomerou-se uma grande multidão em volta de Jesus. No meio da multidão, o Senhor para e pergunta quem o havia tocado. Em resposta à pergunta de Jesus, começa então uma discussão do tipo: não fui eu não toquei, eu também não. O que se passava então no coração de Jairo? Enquanto os discípulos ignoravam o significado da pergunta de Jesus, era a mulher do fluxo de sangue que havia tocado Jesus no meio da multidão. Muita gente havia tocado Jesus, mas o toque daquela mulher foi diferente. O que se passava então no coração de Jairo? Jesus ia com Jairo em direção à sua casa. Só que no meio do caminho, Jesus para e faz a pergunta: quem me tocou? O que será que se passa na mente e no coração de Jairo? Um turbilhão de pensamentos deve ter tomado conta da mente de Jairo. Ele deve ter se perguntado por que Jesus se aproxima de gente tão sem compreensão das coisas. Jairo pensou: minha filha está à beira da morte, nós precisamos ir logo, e Jesus ainda para no meio do caminho. Isso não está certo. Eu sou o chefe da sinagoga. Por que Jesus parou? E que pergunta boba é essa que ele fez no meio de uma multidão? Quem me tocou? É claro que muitos o tocaram, mas os sentimentos dele não tinham nenhuma base real. Não havia ninguém contra ele. Ninguém queria impedir Jesus de chegar até a sua casa. E Jesus manda dizer para você que não há nada de errado, não há nada e nem ninguém tentando impedir que Jesus chegue à sua casa, que Jesus chegue à sua família. Ele chega no tempo dele. Ninguém desejava o mal para sua filha. Simplesmente Jesus tinha feito uma pergunta aparentemente
aparentemente estranha e as pessoas estavam tentando responder. Eu sei que às vezes você vai a certos lugares e as pessoas dizem que é uma maldição, as pessoas dizem que seu caminho está trancado, as pessoas dizem que você ora pouco, as pessoas dizem que você não fez isso, não fez aquilo. Mas Jesus chega no tempo dele. Jesus chega quando a gente entrega tudo para ele. Jesus chega quando a gente diz como Jairo: eu não tenho mais o que fazer. O Senhor é a minha única esperança. Jairo não conseguia enxergar muita coisa além de si mesmo e de sua filha à beira da morte. Ele estava tão ansioso por ver resolvidos os seus próprios problemas que ele não era capaz de lidar com o tempo de Deus, como nós muitas vezes não somos capazes de lidar com o tempo de Deus. O tempo é uma criação de Deus. Ele está fora do tempo. E por isso, para ele, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Jesus é Deus. Naquela época era Deus encarnado e feito gente. Paulo diz que tudo que existe, inclusive o tempo, foi feito por ele. E João afirma que ele estava no princípio com Deus. Portanto, Jesus já existia fora da dimensão do tempo. Ele mesmo afirma isso em João 8,58, quando ele diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O meu tempo, o seu tempo não são o tempo de Deus. Eu sei que para mim e para você pode parecer uma eternidade. O tempo estava passando. A filha de Jairo piorava cada vez mais, afinal, ela estava à morte. E por que Jesus não ia logo? Jairo não sabia que Jesus é Senhor, também Senhor do tempo. Pode ser que você já tenha feito como Jairo. Pode ser que você já tenha se prostrado em oração diante de Jesus e tenha pedido ajuda. E pode ser que você também tenha achado que tudo e todos conspiram contra você. Parece que tudo concorre para atrasar aquele acontecimento que pode mudar sua vida para melhor. Talvez você tenha feito uma oração simples e sincera, pedindo a intervenção do Senhor em um problema específico que você não sabe como resolver. Você não tem como resolver. Você se sente impotente diante dele. Mas parece que o Senhor não chega nunca. Parece que as outras pessoas têm furado a fila e têm sido atendidos na sua frente, como aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue. Ela furou a fila e foi atendida antes da filha de Jairo. E a cabeça de Jairo ficava ali. A mente e o coração de Jairo moídos. Mas será que Deus vai ouvir todo mundo e não vai me ouvir? Será que Jesus vai atender todo mundo e não vai me atender? É um irmão que conta uma bênção aqui, outro irmão que conta as maravilhas de Deus ali, um outro que foi curado e dá testemunho. E aí você começa a se sentir desprezado e abandonado pelo Senhor. Em seguida, um desânimo vai tomando conta da sua relação com Deus e seu coração vai cedendo lugar à tristeza profunda. Afinal, parece que Deus realmente dá mais atenção aos outros do que a você e ao seu problema. Lembre-se disso. É melhor o tempo de Deus do que o seu tempo. É melhor a vontade de Deus do que a sua vontade. É melhor o agir de Deus do que as suas atrapalhadas. Porque muitas vezes, tentando resolver os nossos problemas, nós nos atrapalhamos completamente. Se você em oração chamou o Senhor para fazer parte da sua vida, Ele não vai te abandonar. Ele é Senhor do tempo e está permanentemente trabalhando para que você se torne mais parecido com seu Filho Jesus. Pode parecer que Jesus está demorando. Pode parecer para você e aos seus olhos que nunca vai chegar a hora da sua vitória. Pode parecer, às vezes você precisa se lembrar de que o Senhor é confiável. Não se esqueça disso, Deus é confiável. Ele quer o seu bem, Ele não se atrasa, Ele chega na hora dele e o tempo dele não é medido com o relógio que você tem em casa, ou no pulso, ou no seu celular.
O apóstolo Pedro advertiu a igreja de que chegaria uma época em que o tempo de Deus seria questionado. Uma época em que as pessoas zombariam de Deus e o acusariam de estar atrasado. Está lá em 2 Pedro 3, e diz assim: tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, restando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que Deus não lhe recolheu e não te recolheu. Ele quer que eu e você cheguemos ao arrependimento. E quando formos recolhidos, sejamos recolhidos por Ele. Deus é longânimo e misericordioso. Nós queremos receber todas as promessas de Deus. Queremos ver nossas vidas completamente mudadas. Mas nós esquecemos que o tempo, ele age em nosso favor. Esse tempo é para que a gente seja transformado, para que o nosso coração se converta e para que no dia em que fomos recolhidos por Deus, Ele nos recolha em glória. Se Deus concedesse todos os desejos do nosso coração, será que nós passaríamos toda a nossa vida aos pés dele? É possível que o encontro de Jesus com a mulher que tocou nas suas vestes e foi curada no meio daquela multidão não tenha durado mais do que meia hora. No entanto, esse tempo foi suficiente para que a filha de Jairo não resistisse e morresse. Jesus, aos olhos de todos, tinha se atrasado. E diz assim: falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: Jairo, tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Tinha acontecido aquilo que Jairo mais temia. A sua única filha havia morrido. As orações tinham sido em vão aos olhos dele. O clamor ao Filho de Deus não dera resultado. Não era preciso mais incomodar a Jesus. Eu imagino que Jairo deve ter baixado a cabeça, deve ter começado a chorar sua filha morta. Você recebeu alguma notícia assim? Acabou. Parece que algo não tem mais jeito. Parece que você perdeu. É assim que você se encontra hoje, de cabeça baixa, pranteando ou a sua filha morta, lamentando o emprego perdido, o carro perdido, o tempo que passou, lamentando o carro batido, chorando o casamento desfeito, lamentando uma doença que foi descoberta, os seus problemas familiares, um relacionamento importante que passa por dificuldades. É isso que você tem ouvido? Você tem ouvido das pessoas ou do inimigo que a sua fé é fraca, que você não pediu o suficiente, que você tem algum pecado oculto, que deve haver alguma maldição hereditária na sua família, que você não é uma pessoa de sorte, porque alguma coisa está errada com você? É por isso que não vale mais a pena incomodar o mestre? Você tem ouvido alguma dessas coisas? Em nome de Jesus, ouça as palavras que o Senhor disse para Jairo. Não ouça essas vozes. Ouça a voz de Jesus dizendo para você. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: não temas, crê somente e ela será salva. Não se assuste com as circunstâncias contrárias. Não se assuste e não se apavore com os problemas sem solução. Não se angustie com a aparente demora de Deus. Não tenha medo, creia somente. Jairo seguiu com Jesus. Apenas siga Jesus. Continue
Jesus, não murmure, siga Jesus um dia após o outro, persevere um dia após o outro, e o cenário da sua vida vai mudar. Quando chegou em casa, os pranteadores já estavam instalados na casa de Jairo. O clima era de dor e de consternação. O choro dos vizinhos e amigos era ouvido por toda a casa. Era um choro legítimo de quem sabia que nada mais podia ser feito. A menina, afinal, estava morta. Jesus então diz algo que provoca a zombaria daqueles que tinham acompanhado a doença e a morte da menina. Diz assim no versículo 52: e todos choravam e pranteavam a menina. Mas Jesus disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Quando você está no meio da dor e do sofrimento, parece que não há mais esperança. Sempre vai aparecer alguém para zombar e fazer pouco caso, e dizer que não vai dar certo. Sempre vai aparecer alguém para te questionar. O inimigo vai sempre colocar na sua mente que nada, se Jesus quisesse fazer alguma coisa, já tinha feito. Isso não vai dar em nada, você é um azarado, uma azarada. Isso nunca vai dar certo. A sua vida não vai dar em nada, é daí para pior. Eu já ouvi isso inúmeras vezes na minha mente do inimigo. Inúmeras. Mas com o passar do tempo, eu fui aprendendo a distinguir as mentiras que o inimigo planta nas nossas mentes. E quando um fio tênue de esperança é tecido em nosso coração pela palavra de Deus, quando você vai à casa de Deus, quando você recebe uma oração, sempre aparece o inimigo para partir esse fio de esperança e nos amarrar novamente à nossa dor. E o inimigo diz: olha a desolação à sua volta, e você ainda crê nesse Jesus. Jesus então tomou a menina morta pela mão e disse: menina, levanta-te. A vida retornou ao corpo morto da menina e ela se colocou de pé. E o versículo 50 diz: mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. De repente, a zombaria daqueles que fizeram pouco caso de Jesus cessou. De repente, o choro dos que haviam perdido as esperanças acabou. De repente, a desconfiança de toda aquela gente se transformou em testemunho do grande poder de Deus. De repente, a morte deu lugar à vida. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Não é uma, nem duas, nem 10 vezes. São muitas vezes. Muitas. Nós não podemos esquecer que há coisas que Deus nos entrega com 6 meses, com 1 ano, com 3 dias de oração, mas há coisas que nós vamos esperar alguns anos, mas Ele entrega na sua mão. Ele transforma. O tempo é nosso aliado, não é nosso inimigo. O tempo nos ajuda e não nos atrapalha. É assim que funciona. A Bíblia afirma que a justa recompensa pelos nossos pecados é a morte. Nós somos uma espécie de mortos-vivos, porque a condenação do nosso pecado está sobre nós. Mas hoje você viu que Jesus tem poder sobre a morte. Ele nos deu vida, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Lá em Colossenses diz: vocês estavam mortos em pecados e em desejos pecaminosos, ainda não tinham sido afastados. Então Ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados. Hoje você tem a oportunidade de arrepender-se da vida que você viveu longe de Deus, dos momentos que você viveu em rebeldia a Ele, e receber perdão pelos seus pecados. Hoje você tem a oportunidade de trocar a condenação de morte que pesava sobre mim e sobre você por uma sentença de vida. Jesus disse que para Deus tudo é possível. Ele disse também que tudo que pedirmos a Deus em nome de Jesus, receberemos. Pedir em nome de Jesus é submeter a nossa vontade à vontade dele e aguardar o tempo de Deus.
As pessoas não compreendem essa palavra. Pedir em nome de Jesus é submeter a nossa vontade à vontade dele e aguardar o tempo de Deus. Aí as pessoas não fazem isso e pedem as coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, e ao invés de esperarem o tempo dele, se frustram e se desesperam. Se você hoje está na mesma situação de Jairo, com a sua causa considerada perdida, ou um problema sobre o qual não há mais o que você possa fazer, eu quero te encorajar a fazer o mesmo que Jairo fez, o mesmo que aquele chefe da sinagoga fez. Eu quero te encorajar a prostrar-se diante do Senhor, entregando a Ele o seu problema verdadeiramente. Jairo não disse uma palavra depois de prostrar-se diante de Jesus. O seu silêncio diante da aparente derrota foi sua resposta de confiança no poder de Jesus. Nós vamos fazer isso hoje. E você que está nos assistindo, ajoelhe-se agora onde você estiver. Entregue ao Senhor a sua causa perdida. E ore, diga como você se sente a respeito. Peça ajuda a Ele, para que você possa prosseguir e confiar nele, até que no tempo dele, Ele mude e transforme completamente a sua vida. Confie nele. Deus é confiável. Essa não vai ser a única vez em que você vai estar diante de uma causa que aos seus olhos parece perdida. Essa não vai ser a única vez em que você vai receber uma notícia e você vai dizer: e agora o que fazer? Prostre-se diante dele. Algumas curas Deus vai fazer na hora, com poucos dias. Algumas vitórias você vai receber no mesmo ano. Algumas vitórias você vai ter que esperar por elas muitos anos. Mas você vai receber. Eu esperei mais de 30 anos para que Deus convertesse o coração do meu pai. Subi monte desse monte. Orei, clamei, jejuei mais de 30 anos. Mas Deus entregou essa vitória na minha mão. E ele se tornou meu filho na fé. Eu orei quase 30 pela minha avó, cega, sem esperança, em cima de uma cama, sem se locomover, no engano. Orei, clamei, e Jesus me disse: ela não vai recuperar a vista, mas eu vou salvá-la. Consegui uma Bíblia, naquele tempo em videocassete, tocava para ela. Ela chorava. Jesus transformava o coração dela. Nos últimos dias ali, Jesus trabalhando. Mas Ele sempre vence. Ele sempre entrega na sua mão. Ajoelhe-se aos pés de Jesus. Espere nele. Eu lembro de uma vez, eu estava no monte. Senhor, até quando eu vou orar por essa família? Até quando eu vou clamar? Eu vou chorar, Senhor amado? Até quando eu vou me colocar de joelhos, Senhor? E o Senhor disse: espera, a sua vitória é certa. E eu creio, se tu creres, salvar-se-á tu e tua casa. Deus não vai levar ninguém meu sem que antes essa pessoa tenha se curvado a Jesus. Eu creio que quando eu estiver na glória, eu vou apresentar a Deus todos eles. Eis-me aqui, Senhor, e aqueles que tu me deste. As primeiras pessoas que Deus dá para nós é a nossa família. Eis-me aqui, Senhor, e todos aqueles que tu me deste. E eu sei que na frente e vai estar toda a minha família. E em seguida eu vou apresentar a Deus todos aqueles que orando, clamando, pedindo e pregando, o Senhor também entregou nas minhas mãos. A palavra de Deus diz que a gente não pode se apresentar a Deus de mãos vazias. Que hoje, no Dia dos Pais, a gente possa refletir na importância que essas pessoas têm nas nossas vidas. Os pais, as mães, os filhos, os irmãos, os avós, os tios, os sobrinhos, são pessoas fundamentais. Aonde você quer que eles passem a eternidade, ore por eles, clame por eles. Eu sei que muitas das causas perdidas que você que está nos assistindo e tem hoje é
é relacionado à sua família, ou à sua própria vida, mas também ligado a eles. É você que está sem emprego, que quer dar uma vida melhor aos seus filhos. A você que perdeu a esperança de muitas coisas, mas creia, no tempo dele, ele virá em teu socorro. Creia, creia somente. Jogue-se aos pés de Jesus agora. Nós vamos orar agora também. E você que está nos assistindo, não deixe para mais tarde nem para amanhã. Ajoelhe agora mesmo. Entregue esse problema nas mãos dele. Entregue isso que parece impossível de se resolver. Eu não estou dizendo que Jesus vai resolver hoje nem amanhã, mas caminhe, persevere, um dia após o outro, um dia após o outro. Já vivi dias maus, mas com certeza o dia da prosperidade sempre vem. O dia da adversidade é vivido por todos nós. E não é um dia só, mas o dia da prosperidade sempre vem. O dia da vitória em Cristo Jesus, ele sempre vai aparecer na sua vida. Caminhe com ele. Ele vai mudar esse cenário e você vai ver como a mão de Deus é poderosa na sua e na minha vida. Jesus querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que tu fazes por nós, Pai amado. Obrigada, Senhor, porque esses problemas, Senhor, e o tempo, eles são nossos aliados, Pai, para que nós possamos ser transformados por Ti. O Senhor não tem interesse que nenhum de nós se perca. E a Tua palavra diz, Senhor, que os problemas e as tribulações, elas produzem perseverança. E é disso que nós precisamos, perseverar, Senhor. Caminhar contigo, Pai querido, crendo ou não, mas continuar, perseverar, Senhor amado, e que nós possamos nesse dia fazer a oração que muitos fizeram. Ajuda-nos na nossa falta de fé, ajuda-nos na nossa incredulidade, aumenta a nossa fé, ajuda-nos a caminhar contigo, Senhor. Pai, sem fé é impossível agradar a Deus, Senhor. Que nós possamos aprender a te agradar, que nós possamos, Senhor, te agradar, para que um dia o Senhor faça conosco como diz a tua palavra. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Senhor, que nós possamos receber de Ti o que também diz a tua palavra em Eclesiastes. Aquele de quem Tu te agradas, Tu dás conhecimento, sabedoria e alegria. Que a alegria, Senhor, invada, Senhor, o nosso ser. Que ela invada as nossas mentes, os nossos corações. Porque a alegria é ter esperança, Senhor. A Tua palavra diz que bom é ter esperança. Enche nossos corações de esperança nessa manhã, Senhor. Como naquele domingo pela manhã em que Tu ressuscitaste, Senhor. O coração das pessoas se encheu de esperança, Pai. Que essa esperança se renove hoje dentro de nós, Senhor. Que nós possamos olhar a vida com os Teus olhos, Senhor, e cheios de esperança caminhar, crendo que Tu vais mudar as nossas vidas, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.